Bem, amigos das redes sociais, a voz está falhando, mas estamos aí, né? Amigos das redes sociais, amigos e amigas internautas, um excelente bom dia! São agora 9 horas e 47 minutos, horário de Brasília, do dia 1º de agosto de 2019. Eu sou Márcio Lorega, analista de investimentos, terapeuta financeiro e economista da Mais Money, vindo trazer diretamente para vocês ao vivo ele, o único, inigualável, abertura do mercado, no Brasil e no mundo, para que você fique devidamente antenado e conectado com o que de melhor poderá ocorrer ao longo do nosso dia. Grande Vinição, bom dia, grande João, bom dia a todos vocês aí que se conectam e vão ficar cada vez mais espertos, atentos, conectados com o nosso abertura, para cada vez mais buscarem aí a evolução e o crescimento com relação a investimentos, empreendendo um pouco mais de educação financeira e aí sim conseguindo atingir a digníssima liberdade financeira que todos nós queremos, combinado? Então agradeço desde já a todos vocês, todos os grupos, todo mundo que se conecta e vamos adiante, vamos seguir aí com essas questões, vamos dissecar tudo, Vinição, com relação a todo o salseiro de taxa de juros que nós tivemos aí no dia de ontem. Vamos dar essa geral antes de começar. E pessoal, hoje, como a gente está apertado aí com o horário de abertura, eu tenho de pedir perdão e amanhã eu volto com o nosso pensamento do dia, o Mindset, trazendo aí sempre aquela palavra para botá-los e inserir-los em um nível acima para que você fique zen, tranquilo, sereno e consiga aproveitar o melhor que o mercado vem a oferecer. Então um grande abraço a você, investidor e investidora que está comigo aqui no Márcio Lorega no Facebook, também que vai assistir o playback lá, se não conseguir ficar o tempo inteiro lá na Mais Money no Facebook, também vai ficar aqui na página do Márcio Lorega. E também tem lá no Márcio Lorega no LinkedIn, também vamos ter na Mais Money no YouTube. Grande tio, um beijo no coração. Então, falando de como que foi ontem, a gente vai dar uma dissecada até chegar no dia de hoje. Só lembrando, Ibovespa, índice futuro 0,62% de alta. E ontem, Márcio, fechamento de mês. O que rolou? Rolou um negócio brabo. 1,09 de queda e foi menos pior do que estava desenhado. Após a definição da taxa de juros norte-americana, que jogou a taxa uma queda em consenso com o mercado, 0,25, nada demais. O grande detalhe, a grande questão que azedou o cenário lá fora e azedou a gente aqui foi os comentários do Powell, que falou com relação a tipo, acho que tá bom. E aí, esse acho que tá bom, resumindo para não ficar o texto dele inteiro para vocês, fez com que o mercado olhasse e falasse, meu Deus, ele está querendo dizer que não pretende baixar mais a taxa de juros norte-americana, quer ficar só nesse 0,25. Eu estava projetando mais outra queda na próxima reunião e possivelmente até uma última lá para o final do ano. Rapaz, vai ficar feio o negócio, hein? Trump vai reclamar, o cenário pode se desaquecer ainda mais na economia, então esperava-se pelo menos um discurso um pouco mais, digamos aí, entre as palavrinhas que você deve ter ouvido aí, o hawkish e o dovish, que o hawkish seria um discurso um tom um pouco mais duro, o dovish seria um discurso um pouco mais suave, e ele entrou com um discurso, vamos dizer, um pouco mais duro, e isso fez com que o mercado olhasse e falasse, isso não é bom. O cenário não está tão esperto assim, pode dar uma desacelerada, e aí acabou não entrando aquele fluxo que se esperava no nosso mercado ontem. Se você tem aí um cenário de queda um pouco mais firme para frente, uma quedinha mais suave, faz com que o recurso possa vir a se manter nos mercados internacionais, principalmente no norte-americano, que é considerado o mais seguro do mundo. E aí, meu amigo, o negócio desandou. Fomos a 100.950 pontos de mínima, após a abertura em 102.900. O topo logo após a abertura em 103.100. Desceu a ladeira 100.900, depois chegou a recuperar 1.000 na reta final, com expectativas aí de que a nossa taxa de juros viesse para amenizar o cenário. Esse confirmou, porém, não tínhamos mais tempo, que foi depois que fechou até o after. E aí, a taxa de juros nossa caiu 0,5%, uma decisão que agradou muito o mercado, uma queda que abre não só essa questão do 0,5% de queda, levando a taxa de juros para 6% ao ano,
né? A gente teve uma queda relevante. Lá nos Estados Unidos a taxa de juros já não caía há 10 anos. A gente já tinha um período que a taxa já vinha caindo, mas já estava um tempinho também segurando a onda, mas agora voltamos aí a um novo ciclo de queda que o próprio Banco Central colocou que ela pode se intensificar sim, essa queda de taxa de juros. Ela pode se ampliar, dependendo do cenário. Não fechamos as portas e pode haver outras quedas. E aí o mercado olhou e falou, meu Deus, é isso, muito obrigado, senhor, vamos para cima. E aí, lá no aftermarket do mercado norte-americano, já vimos o índice chegar a 0,2% de alta, foi modesto, mas para o cenário que estava de queda foi bom. E ainda se soma o balanço da Vale, que o pessoal ficou bem tenso também com o que viria, e veio todas as provisões possíveis negativas, a gente vai abordar aqui, mas deixou uma ponta de que ela já tinha feito tudo o possível para precificar e botar todas as perdas dentro do balanço. Então o que se olha é tipo, período de transição, daqui para frente as coisas podem vir a melhorar, mesmo com o cenário do minério em forte queda no dia de hoje, mesmo com o cenário chinês não tão bom, ela, por causa do balanço, pode refletir um cenário um pouco melhor. E no aftermarket lá norte-americano chegou a rodar 1,8% de alta após a questão do balanço, sendo que no pregão normal estava com 1,3% de queda. Olha como é que os detalhes são interessantes e importantes. Então, resumindo, taxa de juros aqui nossa caiu, é catalisador para o nosso mercado, está se refletindo no índice futuro a princípio já, com seus 0,57% de alta, e temos volta do recesso lá do Congresso, pode voltar à tona a questão da pauta da reforma da Previdência, votação, tudo isso tem aí potencial para recuperar, ou não gosto de falar recuperar, para fazer o nosso Ibovespa ganhar fluxo, atingir níveis que perdeu recentemente, mas que são peremptórios, são momentâneos, as coisas podem voltar. A gente sabe que o mercado provoca reviravoltas até rápidas e hoje pode ser um dia interessante para isso. Falando de mês, tivemos aí realmente o mês de julho dando tchau e ficou o seguinte, o mês de julho foi, mas não passou despercebido, ficou com uma levíssima alta de 0,84%, chegando a praticamente fazendo 5 meses seguidos aí de alta que nós temos. Um beijo no coração, tia, seja bem-vinda à nossa abertura, grande tia Socorro. Então, temos 5 meses seguidos de alta, não é nenhuma Brastemp essa última alta, mas mantém a gente em um canal interessante e estamos chegando na reta final da semana essa de 0,98% de queda até o momento, muito puxada pela queda pesada de ontem. Pode ser revertido e até deve, a questão para quem está comprado ou quem quer o mercado subindo mais, deve recuperar o fôlego e principalmente o momento é esse, para o negócio não desandar. Principalmente ele precisa voltar ao patamar de 103.700, 103.900, voltar a 104 mil, né? Para aí sim ganhar fôlego para novas altas. Fato é que se não conseguir recuperar isso, tem espaço para mais quedas e voltar à região de 100 mil pontos, 99 mil. Então, perdão, porque a voz ainda não está 100%. Perdão, pessoal. Então, aí temos esse cenário. Ai, que beleza, rapaz. Vamos lá. Temos esse cenário que ainda inspira cuidados e cautela. Precisamos, principalmente, voltar à região da média de 8 períodos, que está em 103.100, e depois na média de 20, que está em 103.700. Vocês viram que elas viraram resistência. E, principalmente, a média de 8 cortou de cima para baixo a média de 20, o que leva a uma tendência um pouco mais confirmada de baixa no curtíssimo prazo. Então, ficar atento, evitar que isso se alastre. Seria ideal recuperarmos os 104 mil pontos. Estamos em 101.800. Tem aí 2.200 pela frente para agitar. Tem condição? Tem. Tem catalisadores? Temos. Vamos ver se a gente consegue aí transformar isso realmente. E se os bancos que já reduziram a taxa de juros ontem, depois desse anúncio da redução aí da taxa de juros que rege a nossa economia, os bancos não perderam tempo, reduziram praticamente todos eles as taxas, para não ficar aí, digamos, com umas reclamações ou alguém tipo, caramba, o outro banco já fez, eu ainda não fiz. Não, reduziu todo mundo em conjunto, né?
e vamos ver como que as coisas podem caminhar. Esse é o nosso cenário, faltando 4 minutinhos para abrir. O que rolou nos mercados lá fora ontem? Todo mundo desabou, né? O mercado norte-americano caiu seus 1% também, o dólar deu uma puxada boa, oscilou para chuchu, foi 3,74 de mínima, 3,82 de máxima, fechou no 3,81. Hoje a gente tem um cenário para todo mundo um pouco mais suave, um pouco mais sereno. E é nisso que a gente vai falar agora, como é que estão os mercados internacionais, como é que estão as commodities. S&P 500, o nosso digníssimo, um dos índices relevantes lá do mercado norte-americano, estável, 0,02 de alta, Dow 30, 0,08 de alta e Nasdaq 0,12% de alta, aí, mantendo uma dianteira leve, né? Suave nessa alta. Enquanto isso, a gente tem o S&P 500 VIX, índice do medo, caindo 6,33%, demonstrando um potencial bom de entrada aí no risco no dia de hoje por parte dos investidores globais, um pouco mais propensos aí a essa tomada de risco. Mercados europeus aí, DAX da Alemanha 0,14 de alta, FTSE na Inglaterra 0,35 de queda, CAC 40 da França 0,53 de alta e o Eurostoxx, a média dos mercados europeus, batendo 0,37 de alta, mesmo com dados não tão muito bons na economia europeia lá, dando uma segurada de onda, dados de atividade econômica que não vieram tão bons quanto se esperava, assim como na China, mesmo tendo melhorado, ainda se demonstra em cenário de contração, que está abaixo dos 50 pontos, também pesou por lá e não foi suficiente aí a questão de informações de terem melhorado a sua atividade econômica o suficiente. E aí somou aquela questão da taxa de juros, né, com o discurso mais hawkish dos Estados Unidos, também pesou por lá, e aí deu uma azedada no mercado asiático, que é o que a gente vai trazer aqui neste momento. Nikkei 225 no Japão, índice japonês, uma alta leve, 0,09% de alta. Xangai na China 0,81 de queda, Shenzhen 0,63 de baixa, China A50 1,03 de queda. E aí, Hang Seng Hong Kong 0,76% de baixa, só para demonstrar aí esse potencial que uma taxa de juros norte-americana não vindo de acordo com as perspectivas do mercado pode causar. Grande Vanessa, seja bem-vinda, bom dia! Fique à vontade para esclarecer suas dúvidas. Com relação aí a commodities, ou no momento, também temos aí o petróleo tipo Brent, referência na Inglaterra, referência global, batendo aí os seus, enquanto o WTI, referência nos Estados Unidos, 1,76 de queda, 57 dólares e 55 centavos, petróleo dando uma queda no dia de hoje, que temos balanço de Petrobras a ser divulgado aí após o fechamento do mercado. O mercado vai ficar bastante atento de olho aí no que vai surgir em momento que a gente tem conversas aí hoje, Bento Albuquerque, ministro de Minas e Energia, com o presidente da Eletrobras para discutir a questão dessa desestatização, privatização, como é que isso vai caminhar. Ficar atento nas estatais no dia de hoje, não é mesmo? Falando aí de dólar, neste momento 0,25% de alta, 3,8220, dando sequência aí à subida que tivemos ontem, enquanto a criptomoeda 10.040 rompendo a barreira aí de 10 mil dólares, 10.000 dólares e 40 a 2,11 de alta. Minério de ferro, como eu falei para vocês, reportou aí uma baixazinha aí considerável, caindo 3,61%, 847,50 yuans, não rodou bem o minério de ferro lá na Bolsa de Mercadorias de Dalian, na China, os contratos futuros com vencimento para setembro deste ano. Então merece aí realmente uma atenção com relação à Vale, que vai ficar bem mexida com toda essa profusão de dados. Saldo de investidores estrangeiros atualizado aí até o último fluxo aí de segunda-feira, dia 29. Grande Sidney, seja bem-vindo também. Esse fluxo do dia 29, segunda-feira, sempre falando que tem 2 dias de atraso, esses dados, demonstrou o seguinte: os investidores estrangeiros mega vendidaços aí, com 5,154 bi de reais vendido, ou seja, uma quantidade grande de venda, vendidos aí mais de 5 bilhões de reais, somente no mês de julho, pessoal. Era bem vendido, período de férias, aquelas coisas todas mais, não deixa de ser uma venda significativa e pesada, e a gente conseguiu segurar o mês aí, os investidores institucionais conseguiram manter a gente nesse nível, comprando 4 bi até o momento, que foi o saldo deles até a segunda-feira, dia 29. Enquanto isso, pessoas físicas,
mantiveram aí um cenário positivo de 1,73 bilhões de reais comprados. Entrando nas searas relevantes aqui também dos dados, mesmo antes de a gente começar a parte gráfica, que já são 10 horas e 1 minuto, já estamos começando os nossos trabalhos aqui com o mercado. Como eu falei, a Vale reportou prejuízo devido às provisões relacionadas a Brumadinho, registrou perda de 133 milhões de dólares e o prejuízo é o segundo consecutivo depois da perda nos 3 primeiros meses do ano de 1,6 bi de dólares. E aí, é como eu falei para vocês, a visão, apesar de ter sido bem negativa, as provisões aí relativas à tragédia de Brumadinho já somaram 1 bi no segundo trimestre, tudo mais, existe possibilidade dela reagir. Então vamos ficar esperto. Tudo bem, minério pesou, o mercado chinês pesou, mas tem possibilidade de reagir, então fique atento, não ache que vá cair loucamente assim. Aguarde, a gente vai falar graficamente dela. No leilão está R$ 49,48, demonstrando uma queda aí de potencial 1% a princípio. Vamos ver como é que isso vai rolar. E eu vou passar graficamente para vocês também. BR Distribuidora reportou um lucro líquido de 302 milhões de reais, teve um crescimento de 14,8%. Enquanto isso, a questão aí frente ao trimestre anterior teve uma queda de 36,7%. Então isso também é algo que segura um pouco o ímpeto da BR Distribuidora, ela que no leilão está 26,15 abaixo aí do preço de fechamento de ontem de 26,60. Então tem que se tomar bastante cuidado e não só olhar para os primeiros números, mas dar uma olhada nas entrelinhas para ver como é que isso funciona. Com relação à Gol, ela registrou um prejuízo líquido antes das participações minoritárias de 120 milhões de reais, representando uma queda de 93,6% na comparação com as perdas de 1,8 bilhão de um ano antes. Ou seja, teve uma queda forte na questão do prejuízo e isso é de maneira positiva. No leilão 41,05, um pouquinho acima dos 40,97. Mas, relembro, os balanços estão provocando uma série de reações inversas pelas leituras das entrelinhas, por questões de teleconferência. Então, cautela, pessoal, muita cautela aí com relação a essas informações. E foi aprovada a Magazine Luiza a questão aí do desdobramento de 1 para 8, ou seja, vai ser dividido por 8, cada uma ação vai ser equivalente a 8 novas ações e o preço vai ser dividido por 8 do preço que está atual. Então, fique atento, fique esperto, isso vai acontecer a partir de 6 de agosto, esse novo preço da Magazine Luiza que pode convidar novos investidores a, digamos que não tenham condições de entrar no mercado, eu acho muito caro, o ativo no preço aí de 249, 250 reais, a ampliar isso pode chamar novos investidores, ela que fechou 263 pratas aí, querendo já no leilão 269 reais, e aí a gente fica com um potencial que se abre para novos investidores que não tem como montar uma grande carteira como a Magazine Luiza e gostariam, vão estar propensos aí com essa novidade para ela. Falando de Ibovespa, como eu já comentei para vocês, estamos aí agora 0,25 de alta, índice futuro 0,64, querendo abrir aí positivo. Alguns ativos já demonstram a alta, já refletindo a questão de taxa de juros em queda nossa aqui, que é benefício para quem tem muitas dívidas ou uma alavancagem muito alta, e isso aí passa por Marfrig, que tem dívida muito alta, construtoras que têm dívidas muito altas, acaba tirando um pouco das margens lucrativas dos bancos, isso aí acaba também pesando um pouquinho, mesmo eles reduzindo não fica tão bom, impulsiona a parte de varejo, questão de queda de taxa de juros, pode se ampliar aí tomada de crédito, renegociamento de dívidas e tudo mais, então temos essa visão também com relação à taxa de juros, mas vamos falar de Vale 3 antes de começar aí os nossos digníssimos trabalhos. Vale no leilão 49,29, querendo abrir próximo da mínima de ontem, que foi 49,22, e abaixo dessa região máxima, o que nós temos? Abaixo disso é o 49 cravadinho e depois R$ 48 reais, que podemos chegar em 87 centavos, um fundinho aí que remete a próximo de 28 de março, quando a gente chegou até ali na região de 48,62. Então 48,87, 48,62 poderia ser um fundo onde poderia se acomodar e gerar uma potencial figura de reversão se cair até lá. Se conseguir reagir antes de chegar nesse fundinho todo,
Se conseguir segurar a onda nessa região de suporte de ontem, de 49,22, podemos voltar aí no momento até esse R$ 49,80, R$ 49,81 que foi o fechamento, e depois conseguir, se realmente a teleconferência, todos os detalhes mais pesarem positivamente para o ativo, voltar a R$ 50,23 e depois o último topo aí, nossa, de ontem mesmo, R$ 50,55, e aí depois 50,70 na média de 8 e pode voltar até R$ 51 na média de 200. Tudo pode acontecer com esse ativo, por isso já estou passando esses pontos para que você fique esperto. E com relação a Petrobras, o ativo 26,08 no leilão 26,30, querendo dar o ar da graça aí, abriram os ativos, abriu Petrobras, abriu Vale. Petrobras 26,32 nesse momento, coladinho na média de 200 no gráfico diário, conseguindo passar dessa região aí, óbvio, precisa buscar em primeiro momento 26,50, depois 26,60, que é onde tem uma média, e somente soltando o pé do freio, passando de 26,60, 26,70 mais propriamente dito, a gente tem um caminho para R$ 27,00 e depois R$ 27,30. Parte de baixo, negou fogo, 26,30, pesou, suporte em R$ 26,00, que se perdido, R$ 26,00, 25,96, pode levar a R$ 25,52. Fechadíssimo, meu pessoal. Um grandíssimo abraço a todos vocês. Fiquem com Deus. Excelente dia. Bons trades, bons negócios. E até amanhã com o fechamento dessa semana agitada e movimentada, mas que tem potencial. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus e a nossa tradicional despedida. Tchau!